Hoje eu vou trazer uma palavra para os irmãos que Deus tocou no meu coração, que traz o tema relacionamentos transformados pelo Evangelho. Então, antes de dar a introdução aqui à palavra, vamos estar fazendo uma oração. Peço que os irmãos curvem as suas cabeças, fechem os seus olhos. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos esta noite, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus trouxe para mim uma palavra que está na carta a Filemon. E antes de fazer a leitura da palavra, eu vejo que hoje em dia nós, como seres humanos, nós fomos criados por Deus para viver em comunhão. Desde o princípio, o Senhor, Ele nos fez para relacionarmos uns com os outros, para vivermos em sociedade, em família, em unidade. Mas se a gente for bem sincero, falando no português bem claro, nem sempre isso é fácil, porque muitas vezes nós passamos por dificuldades no nosso trabalho, na escola, na igreja, em todos os lugares onde a gente convive com pessoas, sempre vai haver dificuldades, sempre vai haver aquelas picuinhas, Então, às vezes, eu já ouvi muitas vezes pessoas falarem, e até eu mesmo já falei, Poxa, aquela pessoa é difícil de lidar. Mas será que não sou eu que sou a pessoa difícil de lidar? Alguém já fez essa pergunta para si mesmo? Eu sou. E eu sou uma pessoa que talvez eu seja difícil de lidar. Até porque eu sou filho da pastora Letícia. Então, não é fácil. E é justamente isso que a carta de Filemon nos leva a refletir. Embora seja uma das menores cartas da Bíblia, ela nos ensina várias lições, como reconciliação, amor, restauração, perdão. E é isso que um verdadeiro cristão deve procurar. É dessa forma que nós devemos tratar as pessoas, Nela veremos que o Evangelho não transforma apenas o nosso destino, ela transforma também os nossos relacionamentos. Por isso, agora nesse momento, eu convido que os irmãos abram as suas Bíblias na carta a Filemon. Não precisa, o irmão que quiser ficar em pé, pode ficar em pé, mas como eu vou ler ela inteira, os irmãos escolhem se querem se levantar ou ficar sentados. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho, a nossa irmã Áfia e Arquipo, nossos companheiros de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, no primeiro versículo, a gente já vê que Paulo foi humilde. Paulo falou com humildade, porque ele poderia falar Paulo apóstolo, mas ele preferiu ser humilde, se identificar como agora prisioneiro de Cristo Jesus. Sempre que me lembro de ti em minhas orações, dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus
e para com todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo, pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo, embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer. Aqui a gente vê que Paulo, ele poderia ter dado uma ordem a Filemon, porém ele agiu com amor. Prefiro pedir-te, confiando no teu amor, eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Anteriormente ele te foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão, por amor do Evangelho, mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesses revê-lo para sempre, não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim, e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como recebesses a mim mesmo. E ele, se te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isso de próprio punho, eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor, dê ânimo ao meu coração em Cristo. Escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Ao mesmo tempo, prepare-me também a hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão, em Cristo Jesus, te cumprimento. Assim como Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, como eu falei, essa aqui é uma das menores cartas de Paulo e talvez seja uma das mensagens mais bonitas que nós temos na Bíblia. E, como eu disse, já no início da carta, Paulo ele age com humildade, porque ele poderia usar do cargo dele, da função dele como apóstolo, para dar uma ordem a Filemon. Por quê? Lendo o texto, o que a gente entende? Onésimo, ele era um escravo, e o seu senhor era Filemon. E tudo dá a entender, lendo a carta, que Onésimo, ele, aqui no texto diz que ele causou prejuízo, e talvez esse prejuízo tenha sido que Onésimo tenha roubado Filemon e tenha fugido. E quando Onésimo fugiu, quando um escravo fugia do seu senhor, ele era dado como um fugitivo. E para onde que Onésimo foi? Onésimo foi para Roma. E a lei romana tinha punições extremamente severas contra fugitivos. Poderia, se o seu senhor decidisse sofrer torturas, ou até fiz uma pesquisa que ele podia ser marcado com um ferro na testa, mostrando que aquela pessoa, era um fugitivo, e dependendo também da decisão do seu senhor, até mesmo ser morto. Então, humanamente, a gente falando sobre essa história, parecia que tudo tinha acabado para Onésimo. Parecia que ele não tinha mais chances. Mas ninguém foge da providência de Deus. Então, quando Onésimo fugiu,
justamente Paulo estava preso em Roma. Então, Paulo estava preso, e mesmo preso, ainda Paulo continuava pregando, e foi ali que Paulo anunciou Cristo a Onésimo, aquele escravo fugitivo, nasceu novamente. E Paulo escreve, antes ele te foi inútil, agora ele é útil para mim. O próprio nome Onésimo significa útil. Então, o que a gente entende aqui? Sem Cristo, Onésimo era inútil, e com Cristo se tornou útil. E todos nós podemos ser úteis no reino de Deus. Então, às vezes nós podemos pensar, devido a tantas situações que nós passamos, a gente às vezes pensa que a nossa vida não tem mais jeito, que tudo acabou, que não tem mais o que fazer. E Onésimo também poderia pensar isso, mas Deus, ele transformou um fugitivo em filho. Deus, ele transforma pecadores em servos. Aleluia. Ele transforma inúteis em instrumentos para a sua glória. Segundo ponto, o Evangelho transforma a maneira como enxergamos as pessoas. Paulo, ele lembra Filemão: recebe-o não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Então, o que a sociedade naquela época dizia? Que Onésimo, ele era escravo, mas o Evangelho dizia, ele é nosso irmão. E Filemão também era um homem muito rico, né? E diante disso tinha Onésimo como seu escravo, mas diante de tudo isso, diante da cruz, ambos eram pecadores alcançados pela graça. Então, irmãos, na igreja não existe cristão de primeira e segunda categoria. Todos somos iguais. Eu escutei esses dias que se a igreja é o único lugar que se um empresário senta à direita e um frentista senta à esquerda dele, aqui é um lugar que todos somos iguais. Lá fora, talvez a sociedade julgue de outra forma, mas aqui é um lugar que todos somos iguais perante Deus. Então, quantas vezes nós olhamos para alguém apenas pelo passado, pelo que fez? Quantas vezes acabamos com relacionamentos? Quantas vezes nos separamos de pessoas por conta de coisas tão pequenas? E isso a gente pode ver desde o início. O pecado, ele separou Adão de Deus, separou Caim de Abel, separou José de seus irmãos. Mas o Evangelho, ele faz totalmente o contrário disso. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja. Glória a Jesus. Então, o que eu deixo aqui para os irmãos é que nunca desistam das pessoas, por mais mal que elas tenham te feito. Eu não sei como é o relacionamento de cada um aqui com os pais, com os irmãos, com os filhos, né, com os outros parentes, mas peço que vocês estejam refletindo nisso. Então, logo no início da carta, Paulo não se apresenta como apóstolo, ele escreve: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E isso revela humildade. Como eu disse no início, ele poderia ter dado uma ordem, mas ele preferiu fazer um pedido e agir com amor. A gente vê Paulo agindo como um verdadeiro pacificador, né? Ele não alimentou o
tentou aproximar Onésimo e Filemão novamente, e é exatamente isso que Cristo faz conosco. O Evangelho, ele sempre vai caminhar em direção da reconciliação. Então, a aplicação disso tudo é: como estão os seus relacionamentos? Existe alguém na vida de cada um de vocês que estão aqui hoje que vocês não conseguiram perdoar? Existe alguém que vocês não conseguiram perdoar? Existe alguém que quando você vê na rua, você atravessa para o outro lado? Existe alguém assim? O Evangelho, ele não nos permite viver o ressentimento, porque quem foi alcançado pela graça também tem que aprender a liberar a graça. Então, nós tínhamos uma dívida que jamais conseguiríamos pagar, mas Cristo veio ao nosso encontro e assumiu toda a nossa dívida e nos reconciliou com o Pai e nos tornou filhos de Deus. Agora eu deixo uma pergunta para os irmãos novamente: você já permitiu que esse Evangelho transformasse realmente a sua vida? O Evangelho, ele não muda apenas o nosso destino, ele muda a maneira também de como tratamos as pessoas. Quem foi reconciliado com Deus aprende a reconciliar pessoas. Chegando aqui no tópico 4, Paulo diz também no texto: se ele te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. E aqui a gente encontra uma das mensagens mais belas do Evangelho. Onésimo, ali ele está representando o pecador, e Filemão representa quem foi ofendido, e Paulo representa Cristo, né? E Cristo, ele fez exatamente isso por nós. Nós tínhamos uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Nós jamais poderíamos pagar essa dívida. Mas Jesus disse por assim: coloque essa dívida na minha conta. E a nossa culpa foi toda colocada sobre Cristo. E a justiça de Cristo foi atribuída a nós. E por isso que Deus nos recebe, não porque somos inocentes, mas porque Cristo pagou a nossa dívida. Então, irmãos, que hoje nós possamos sair daqui decididos a viver como filhos da reconciliação, lembrando que um dia todos nós fomos onésimos, mas hoje, pela graça de Cristo, fomos feitos úteis para o reino de Deus. Quando eu li a primeira vez essa carta, eu ouvi ela no seminário. Até o pastor José falou um pouco sobre ela e me chamou muita atenção, porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa dificuldade de relacionamento, por conta de eu ter também uma personalidade muito forte. Às vezes eu tenho dificuldade até de trabalhar em grupo. Então, no meu trabalho, por exemplo, tem algumas atividades que a gente tem que fazer em 2 ou em mais, e eu gosto de fazer as coisas sozinho, porque não me acerto trabalhando com outras pessoas. E isso vai gerando muitos conflitos, né? E essa palavra eu prego para mim também, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade ainda com isso. Eu melhorei bastante quando eu era mais jovem, eu já tenho quase 30 anos, muito velho, né? Mas quando eu era até os meus 20,
21, a minha esposa sabe que eu era, desde que a gente casou, sabe que eu era bem diferente, que eu era um pouquinho mais nervoso. E essa carta ela falou muito comigo, e eu tenho meditado muito nela. Então, irmãos, eu deixo aqui para os irmãos essa palavra, uma palavra rápida, que eu quis trazer aqui para os irmãos, para não me estender também muito o nosso horário. E eu queria estar pedindo para que os irmãos se colocassem em pé nesse momento. Vou estar aqui chamando a irmã Leila para estar fazendo uma oração. Santa Igreja, com a paz do Senhor. Quero dizer para a igreja nessa noite, Victor, se essa palavra não falou com ninguém, comigo falou muito. Deus abençoe. Vamos orar nesse momento para que vamos orar nesse momento que essa palavra fique guardada nos nossos corações, palavra edificante nessa noite. Falou muito comigo, eu tenho certeza que também tem falado aos nossos corações, né? Senhor nosso Deus, nesse momento, Mestre querido, eu te agradeço, Senhor, por estar nesse culto, e eu te agradeço por essa palavra tão edificante, tão maravilhosa, que tem falado muito ao meu coração nesta noite. Espírito Santo, tu conheces as nossas necessidades, conhece a nossa vida, conhece o íntimo do nosso coração. E Oxalá que tenha falado com mais irmãos nesta noite, Senhor. Abençoa grandemente o teu filho, Senhor, conduz ele a cada dia, Senhor, por caminhos maravilhosos. Senhor, abençoa sua esposa, sua filhinha, Senhor, a Laurinha. Grande Deus, tu sabes, Deus, quanto eu amo esse casal, essa família, Paizinho querido. Deus amado, fica conosco nesta noite e conduz, Pai querido, o final desse culto. Assim eu te agradeço e abençoo o irmão Victor nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem tomar seu assento, passo a palavra para o pastor. Quem foi abençoado por essa palavra? Pregou certinho. Foi muito bem. Graças a Deus. Queridos, Paulo ele era bem radical nas suas atitudes e também tinha um baita coração. A empatia de Paulo é louvável. E quando ele se posiciona em favor de Onésimo, tem muita generosidade no seu coração. Na verdade, o Filemão devia bastante para Paulo, mas ele se posicionou assim: não, se tiver que pagar a dívida, eu pagarei, mas você me deve também, querido, não se esqueça disso. Enfim, mas quem saiu ganhando com tudo isso, na verdade, também foi o Onésimo. E segundo alguns historiadores, ele foi tão recuperado na sua vida que ele se tornou um bispo muito respeitado na Ásia, pelo fato de ele ter sido ministrado e ganho para o Evangelho. Então, gente, há esperança para todas as pessoas. Há esperança. Amém? Às vezes nós não damos nada para ninguém, mas Deus dá tudo. É ou não é verdade? E eu tenho sim me surpreendido com o nosso pregador Victor. Tenho muito orgulho também. Daqui uns dias vamos ver a Ellen pregando aqui. A nossa missionária. E eu tenho me surpreendido também com o Vinícius, gente.
Estava comentando hoje do seminarista Vinícius. O homem tira 10 em todas as provas. Teve uma que não, né, Vinícius? Ficou me devendo. Mas tem, assim, muita inteligência também. E o Victor também está tirando 10, né, Victor? Está tirando 10. Então, são meninos aí que serão tremendamente usados por Deus. No nome de Jesus. Nossos seminaristas. Temos mais 2 seminaristas lá. Vocês têm que reatar no seminário, gente. Tem que reatar no seminário. Estava falando com o pastor Roberto. Para aumentar o salário dos pastores, tem que conseguir mais seminaristas. Estou brincando. Mas, queridos, o que nós queremos, né, é que pessoas verdadeiramente se dediquem ao reino, porque a seara e os obreiros são poucos. Não é, Júnior? A seara é grande, os obreiros são poucos. Gente, nós precisamos pregar a palavra. Quantas pessoas estão aí perdidas, sem rumo? A seara é grande. Precisamos divulgarmos o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, assim como salvou Onésimo, e se tornou um grande homem de Deus. Amém? Muito feliz com a presença da Letícia. Olha que nome misterioso. Gente. Alegria. Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Também nós temos aqui o pai da Larissa, né? Desculpe, qual que é o seu nome? O Márcio. Deus abençoe, foi uma alegria enorme recebê-lo aqui, a netinha, né? Qual que é o nome da criancinha? Isabela. Deus abençoe grandemente essa criança. Muito feliz com a presença de vocês também. Vamos colocar em pé e vamos encerrar? Queridos, amanhã nós temos aqui o nosso café. Eu vou estar trazendo uma palavra, dando continuidade. É um estudo tremendo, gente. Liderança de Jesus. Discipulado. Nós que nos dizemos discípulos de Cristo, muitas vezes estamos pecando em muitas áreas na questão do discipulado. E precisamos ser mentoreados por Jesus. Paulo falou, mas nós temos a mente de Cristo. Aí ele pergunta, será mesmo que nós temos a mente de Cristo? Então, amados, amanhã um estudo edificante pela manhã e à noite estaremos aqui. Eu estarei pregando de novo. Amanhã é dia de ouvir o pastor da igreja. Hoje teve a alegria de ouvir o futuro pastor. Futuro pastor. E amanhã o seu pastor. Amém, gente? Irmão João, vem fazer essa oração aqui para nós. Aí nós vamos aos nossos lares e que Deus abençoe grandemente a todos. Todos tenham uma ótima noite. E vamos orar pela Roberta, gente. Amém? Se Deus quiser, amanhã ela vai estar aqui cedo tomando um café só. Amém, Douglas? Ó, você está falando amém, então. Amém, irmãos? Pastor, tem que ficar orgulhoso mesmo. Pregador presbiteriano, gostei. Amém. Toca 1, 2, 3, conclusão. Amém. Vamos certinho? Verdade. Deus abençoe. Aleluia. Deus não deu só oportunidade para Onésimo, não. Deus deu oportunidade para Filemon também. Sim. Porque muitas vezes nós somos o Filemon, temos gente que deve para nós. Tem gente que fez coisa. E a gente remoe aquilo e fica remoendo. Você vê a pessoa lá? Né? Se você está assim, libere perdão. Libere perdão. Porque você também foi perdoado. É Eu verdade. gostaria de fazer uma oração pelos seminaristas que estão aqui. Vem cá, vem aqui. Que bênção. Vem. Cadê os seminaristas aqui? Até os que não do lado, seminário. Pode vir.
Vem todos. Venha, Marina, aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vem. Amém. É muito importante, pastor, esse trabalho que você faz. De ensinar. Porque, como você mesmo disse, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Tem muita gente aí que gosta de rodar, né? Você já viu aquelas igrejas que rodam assim? Mas de embasamento da palavra é muito pouco. E quando a gente vê um menino novo, isso aqui, ó. Lá de tô velho, tá velho, ó. 30 anos de idade. Vixe, não Parece, conheço. Deus, você lembra dos teus 30 anos, parece? Ai, meus 30 anos. Nem dor nas costas, não. Que vocês continuem firmes com Jesus. E que vocês sejam revestidos da autoridade e da intrepidez da palavra. Aleluia. A minha mãe, quando ela orava por mim, ela falava assim: que você seja cheio da intrepidez da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Né? Palavra forte, usada, que o Espírito Santo venha usar vocês. Vamos orar, pastor? Aqui, pastor, põe as mãos sobre os teus filhos na fé, teus seminaristas. Senhor nosso Deus, nós nesta noite como igreja, nós nos alegramos na tua presença, nos alegramos com esta palavra. E Deus, eu como teu filho, teu servo, eu quero, Pai, ministrar a bênção do Senhor sobre esses seminaristas que aqui estão. Fazem parte, Senhor, da nossa igreja, do corpo de Cristo. Que o Senhor os use com poder, com autoridade do teu Espírito Santo. Abre o entendimento deles, abre o coração. Meu Deus, dá sede de buscar o conhecimento da tua palavra. Meu Deus, e que ao abrirem, Senhor, a sua boca, sejam cheios do teu Espírito Santo. E que a autoridade do Senhor venha sobre eles. Que a autoridade do Espírito Santo de Deus venha sobre eles. Que venham ser diferencial, meu Deus, para proclamar o teu Evangelho. Abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão, cada visitante que está aqui. Aleluia. Toma nas tuas mãos a bênção, a graça do Senhor. Abençoa a minha vida, a minha casa, a minha família, cada lar, cada família aqui representada, Senhor. Fica conosco, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Eu vi aqui missionários. No nome de Jesus. Pessoas que vão a outras nações. Quem crê nisso? E vão levar eu junto. Queridos, eu senti que ungir o Azaf também, porque o Azaf no seminário hoje está me ajudando lá, distribuindo prova. Daí eu perguntei: vai ser seminarista um dia, Azaf? Vou sim. Deus, que maravilha. Amém. Temos que ensinar os nossos filhos nesse caminho. Amém, gente? Que as bênçãos de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus reinem e repousem sobre todo o seu povo, hoje e sempre. Amém e amém. Deus os abençoe e os conduza. Uma boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus.